A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua casa, sua vida, que Deus te abençoe. Hoje mais um dia do nosso devocional, estavam com saudade, né? Ontem eu estava quase que sem voz, mas graças a Deus aqui o Senhor me ajudou e eu à noite ainda ministrei também louvor e graças a Deus deu certo. Vamos para o nosso devocional. Hoje nosso devocional da nossa série Identidade tem um tema chamado que revela quem eu sou. Nos próximos 3 dias, Deus irá nos surpreender. Escute isso. É os últimos 3 dias do nosso devocional. Deus irá nos surpreender. Muitos são os impedimentos que estão surgindo para que nós não venhamos fazer, né, aqui esse devocional finalizar, mas nos próximos 3 dias Deus irá nos surpreender e também no final do devocional eu tenho uma bênção para você que nos acompanhou até o final, tá? Tá ok? Amém? Amém? E então vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, o versículo 10 de Efésios, capítulo 2, versículo 10, já está na tela. A palavra diz o seguinte, versículo 10 de Efésios 2. A palavra diz o seguinte: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Aqui em Efésios 2, a palavra vai falar sobre o momento, né, de tratamento àquele povo de Efésios, falando que somente pela graça eles seriam salvos, somente pela graça de Deus. E eu tenho certeza que você já parou para pensar em algum momento por que se sente tão perdido quando não sabe o que está fazendo da vida. Quem não se sente dessa forma? Eu já me senti. Por que eu me sinto tão perdido às vezes? E por mais que você tenha uma identidade em Deus formada, forjada, por mais que você enxergue ali uma possibilidade e você não vai avante nessa possibilidade, você não vai diante do alvo, quando você tem essa personalidade em Deus, essa identidade formada, e não entende o propósito, de nada vai te servir. Isso acontece porque a identidade sem propósito é como um nome sem história. Exatamente. Se você tem um nome e não tem nesse nome uma história de vida, um testemunho, uma vivência, uma experiência, normalmente você não é relevante, você não faz sentido, na verdade. A não ser que você seja um recém-nascido. Aí é outra coisa. Mas o propósito do devocional hoje é para dizer para você que Deus te criou com um desenho, e esse desenho ele tem direção, ele tem curvas, ele tem linhas, e ele não apenas te deu um nome, mas ele te deu uma missão, ele te deu um propósito. Hoje Deus vai fazer com que você entenda que o seu valor não está no que você produz, mas no seu propósito com que você foi formado, no qual ele desenhou no início da sua jornada, no qual o Senhor ele preparou para nós o caminho, e esse caminho ele precisa ser percorrido por nós com a nossa identidade forjada, com o nosso propósito firmado, e principalmente a nossa missão ela tem que ser compreendida de forma
racional, você precisa entender o seu propósito de identidade. Porque cada identidade ela tem um propósito. A sua identidade hoje em Deus ela tem um propósito. Aqui Efésios 2 vai declarar que nós somos feituras de Deus, que nós somos obra-prima, fomos criados, fomos formados em Cristo. E com um plano específico e eterno aqui, o Senhor ele vai afirmar o que a nossa identidade ela está totalmente ligada ao nosso propósito. Olha a voz querendo falhar. Ao nosso propósito. Não é sobre ser famoso, não é sobre ser performático, não é sobre ser reconhecido, não é sobre viver aquilo que eu quero ou que as pessoas dizem, não. É viver aquilo que o céu escreveu para mim. Você já sabe disso, nós já falamos disso nos outros dias e você entende do que eu estou falando. Já não é uma linguagem estranha para você. Forma original, viver o que o céu tem para você. Tudo isso vai te sustentar mesmo nos dias difíceis. Porque às vezes nos dias difíceis nós acreditamos que Deus tirou a mão, mas não é isso. Deus não tirou a mão. Às vezes, na maioria das vezes, Deus está trabalhando e por mais que Ele esteja trabalhando e agindo, nós teremos dias difíceis. Na verdade, o nosso propósito, a nossa missão, a forja da nossa identidade, a nossa experiência com Deus e vida com Deus, ela nem sempre vai estar confortável enquanto Deus está trabalhando. Às vezes você vai estar no desconforto enquanto Deus está trabalhando. Isso não quer dizer que Ele deixou de trabalhar. Eu escutei uma frase forte esses dias, eu não sei se eu vou lembrar, mas o mensageiro ele dizia o seguinte, ele dizia que o sofrimento, a dor, ela é um sinal ela é um sinal do justo vivendo pela fé. Basicamente é isso. Ele formou uma frase, eu não lembro de forma completa aqui, mas ele disse que às vezes o sofrimento a confirmação que o justo vive pela fé. E eu entendo isso e concordo com isso. Então, quando você se esquece de quem é, o inimigo ele vai tentar te convencer a viver por qualquer coisa. Quando você não tem certeza de quem você é, você vai ser o que as pessoas dizem ao seu respeito. Quando você não tem certeza ou esquece de quem você é, o inimigo ele vai te dizer quem você é. Porque quando você não reconhece, alguém te reconhece. Então, o propósito hoje é que você ache o propósito. É que você... o céu ele já revelou quem você é. Porque nesse processo todo, nós estamos buscando a nossa identidade, fortalecer, e não só achar a identidade, ser revelada a nós, como eu falei para você, que a identidade ela é revelada a nós através de uma intimidade com o Espírito Santo. Mas quando ela é revelada, nós precisamos entender o chamado, o chamamento de Deus para o seu povo e a missão, o propósito que Ele tem por trás da sua identidade, de quem você é. É a mesma coisa de você ter um nome, tem história. É a mesma coisa de você ser um advogado que se formou recente, mas prefere trabalhar em outra profissão. É a mesma coisa de você ter um certificado de médico e preferir ser advogado. Quando você foi formado para viver uma coisa, mas você decide viver outra. E, na maioria das vezes isso acontece num período de tempo na vida do cristão. Na maioria das vezes, nós entendemos que pessoas que já têm um pouco mais de caminhada, elas passam por essa crise
né, de identidade. Na verdade, não é nem de identidade, é de propósito. Mas você não está perdido, você foi preparado para a boa obra de Deus, como diz aqui em Efésios 2, a carta aos Efésios, no versículo 10. E aqui o termo feitura, no original grego, que se chama poema, que também significa poema, ou boa obra, boa arte, Paulo vai estar dizendo que somos uma composição feitas à mão por Deus. Ou seja, você foi moldado. E esse poema, ele não foi criado à toa. Ele foi moldado para as boas obras, previamente preparadas, o que implica que o nosso propósito ele está diretamente ligado ao plano divino de Deus. Ou seja, se nós formos entender também na Bíblia sobre outros personagens, né, nós vamos ver que José ele foi traído, esquecido, mas chamado para governar e preservar vidas. Esté foi escondida no palácio, mas ela levantava para salvar um povo. Foi levantada para salvar um povo. Paulo foi perseguidor de cristãos, mas foi transformado em missionário e apóstolo. A maioria de nós nos perdemos porque nós olhamos para as perseguições, para as lutas, para as dores, para as quedas, não conseguindo enxergar por trás dessas grandes muralhas de dor, de luta, de quedas, o caminho que Deus tem para nós traçado por trás dessas montanhas, desses montes de pressão, de dor, de queda. E o que todos têm em comum com relação a esses personagens, eles descobriram que eram, quando estenderam quem eram, quando estenderam para que foram chamados. Eles descobriram quem eram quando entenderam, para que foram chamados. E na maioria das vezes, enquanto nós não entendermos para que nós fomos chamados, qual a nossa missão, qual o nosso propósito, nós iremos ter talvez a nossa identidade formada em Deus, mas não compreendida por nós, porque na maioria das vezes o nosso chamado, em todas as vezes, o nosso chamado, o nosso propósito, ele está associado à nossa identidade. Segundo alguns dados reais aqui, fatos inusitados que eu sempre falo para vocês, segundo um relatório anual da Gallup, mais de 70% das pessoas no mundo se dizem desconectadas do que fazem diariamente. Por outro lado, aquelas que se sentem que suas ações têm propósito claro, apresentam dobro de bem-estar emocional e 3 vezes mais resiliência diante de crises. Irmãos, eu sempre trago, talvez você possa achar estranho, de um devocional a gente falar de um dado, de uma pesquisa, mas é porque nós precisamos conectar a informação, a ciência, as pesquisas à verdade, porque isso aqui é contemporâneo, isso aqui é atual, e nós temos a palavra que ela vem perdurando e nos guiando por um lapso de tempo, e é a verdade, é a palavra de Deus, é o que Deus fala, é o que Deus diz, é o que Deus revela, e é importante nós associarmos de forma racional algumas ações de Deus para os dias atuais. Na verdade, é saudável para que você consiga entender ou agir a experiência de pessoas com Deus através de ações do ser humano. Se nós nos atermos apenas à palavra sem dar exemplos práticos, talvez você vai aí ter a letra, mas não sabe como ela é expressada ou como ela é vivida ou falada, qual é a ação de Deus para
você, uma pessoa, alguém, de acordo com o que a palavra diz. Então é importante. Se nós formos entender essa pesquisa, nós vamos entender que a identidade alinhada com o propósito, ela fortalece até nos desertos, até nas dores, até nas lutas. E antes de finalizar o nosso devocional hoje, antes de orar por você, eu quero ler aquela história, aquela ilustração que a gente sempre lê, uma história real, que ela vai falar sobre um advogado chamado Brian Stevenson. É um advogado e fundador de uma ONG, a ONG Equal Justice Initiative nos Estados Unidos, em um exemplo poderoso de como o chamado revela a identidade, quem nós somos. E Brian, ele cresceu no Alabama, em meio a desigualdades raciais e profundas injustiças. Ele poderia ter seguido uma carreira de prestígio após se formar em Harvard, mas cresceu e escolheu defender prisioneiros condenados à morte injustamente. Um de seus primeiros casos foi o de Walter McMillian, um homem negro acusado falsamente de assassinato e condenado sem provas. Ao visitar Walter no corredor da morte, Brian ouviu ele dizer: "Eles tiraram tudo de mim. Eles tiraram tudo, menos meu nome." Essa frase virou uma chave em Brian e ele entendeu que o seu chamado era mais do que advogar, era restaurar a dignidade de pessoas esquecidas pelo sistema. A identidade de Brian não estava no diploma, mas no propósito de libertar oprimidos. Ele passou a vida lutando por justiça, criando museus e memórias que falam da escravidão e da injustiça racial. E sempre diz: proximidade é o que nos permite ver o valor do outro. Meu chamado me lembra quem eu sou toda vez que luto por alguém, por quem ninguém vê. Essa história ela vai nos mostrar, queridos, que o verdadeiro chamado, ele nos coloca diante da dor, do mundo, e nos revela como resposta viva à vontade de Deus. Aqui, nós vamos orar, e antes de orar, eu quero que você tenha essa palavra no seu coração. Que hoje, independente das lutas, das dores que você está vivendo, mesmo tendo entendido quem você é e a sua identidade esteja formada nesse momento, nós passamos quase 30 dias falando disso. Eu acredito que você já está ciente, consciente do que você está fazendo e de quem você é. Mas talvez você não entendeu o seu propósito, a sua missão a partir de agora. E a minha oração e uma palavra profética que eu lanço sobre você hoje é impulso. Eu quero que Deus, em nome de Jesus, Ele te impulsione, te empurre. Não carregue, mas te empurre para que você viva o propósito de Deus. Para que a sua identidade ela não seja só revelada, mas ela se encontre com o seu propósito. Para que a sua identidade ela não só ache
luz em meio a uma escuridão do nosso velho homem, do nosso homem mau, que ele vai caindo enquanto nós vamos restaurando a identidade. O novo homem, vivendo por fé, começa a aparecer, emergir na luz, mas que ela te coloque na direção do propósito. Então a minha palavra hoje para você, palavra profética, é impulso. Que Deus te impulsione em nome de Jesus para viver a missão, o propósito, o chamado que você tem para viver. E que todos os dias isso seja alimentado pelo Espírito Santo. A certeza, a vontade, a fé, a experiência, o testemunho e o milagre. Vamos orar? Pai, eu te peço nessa manhã, Espírito Santo, ser conosco. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelo que o Senhor diz, obrigado pela ministração aos nossos corações. Deus, eu estou aqui diante de pessoas, de vidas que me acompanham durante esses dias desse mês de junho. Nos resta, Senhor, 3 dias desse devocional com essa busca da identidade. Mas eu entendo, Senhor, que essas pessoas elas já acharam, elas já entenderam quem são em Ti. Mas, Pai, a minha oração é para que essa identidade ela não seja só revelada na intimidade, mas é que ela se junte ao propósito e ache, Senhor, em nome de Jesus, a sua missão, o seu dever e a sua serventia. Como servo, nós queremos servir ao reino, nós queremos servir ao Senhor e Deus em propósito, viver por fé e milagres. Espírito Santo, ser Deus com essa vida, mostre a identidade e revele o propósito. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e clamamos, Espírito Santo, revele o propósito, Espírito Santo. Deus, deixe claro, Senhor, em nome de Jesus, claro, Senhor, alvo e visual, Senhor, para que essa pessoa entenda o seu propósito. Nós te pedimos nessa manhã, Espírito Santo, revele o seu propósito, Espírito Santo. Nós agora, Deus, cancelamos toda palavra, toda ação, todo espírito maligno, toda obra do diabo que queira atrapalhar, Senhor, a vida, o coração, toda doença, enfermidade, nós agora lançamos uma palavra de cura e repreendemos em nome de Jesus, cancelando todo mal, todo e qualquer intento do inimigo contra essa vida. E nós, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Espírito Santo, revele o propósito de nossas vidas, revele ao nosso coração o nosso propósito. Deus, em nome de Jesus, desative as dores passadas, desative, Senhor, as memórias passadas de luta, de guerra, de pecado, de queda, e nós pedimos ao Senhor, ative nossa identidade e revele o nosso propósito em nome de Jesus, Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo, em nome de Jesus, nós pedimos e clamamos para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Hoje fomos mais breves. Glória a Deus. Glória a Deus por isso também. Querido, que Deus te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre você, te traga paz. Restam apenas 3 dias para vivermos, 3 dias para vivermos de muita palavra revelada, muito rema de Deus nas nossas vidas e também a surpresa do Espírito Santo nesses 3 dias, eu garanto, porque eu tenho orado por isso. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém
Até amanhã, em nome de Jesus.